Olá pessoal, continuando nossa ideia ou nossa reflexão, nós vamos a partir de agora entrar num ponto específico, que é o existencialismo. Você pode fazer algumas perguntas. Por que você existe assim e não tem outro modo? Qual é o significado da vida? Por que as dores, contradições e incertezas fazem parte da vida? São reflexões que eu quero nesse momento fazer com que você tenha e nós possamos entender um pouco mais sobre o existencialismo, o que seria isso voltado à questão da ética. Quem nós vamos estudar para compreender um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Surgiu na primeira metade do século XX e investiga o sentido da vida humana. Isso é o existencialismo. Vamos seguir? As perspectivas iniciais foram para que você reflita sobre a as perguntas iniciais foram para que você reflita sobre a perspectiva de três filósofos. Quem são? Vamos lá. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Martin Heidegger. Vamos analisar o pensamento de cada um dos três em relação ao existencialismo. Qual é o pensamento de Sartre quanto ao existencialismo? Segundo ele, a liberdade humana consistia justamente nessa possibilidade de escolher a própria essência, projetando-se para o futuro, ou seja, inventando-se e reinventando-se a cada momento. Ele quer dizer que o homem passa por transformação, mas ele precisa agir com relação a isso. Vamos dar sequência. Para ele, a angústia é uma marca da humanidade, pois o homem estava condenado a ser livre e que toda escolha repercutia sobre a humanidade inteira, ou seja, a minha escolha reflete sobre a humanidade. Qualquer escolha que eu tenha, qualquer escolha que eu faça, reflete sobre a humanidade. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a ideia dele. Ele coloca situações em que, vamos dar um exemplo, se eu quero casar, ter filhos, ainda que esse casamento dependa exclusivamente da minha situação, ou de minha paixão, ou do meu desejo, escolhendo o casamento, estou engajando não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade. Na trilha da monogamia. É claro que o casamento que nós consideramos, segundo a legislação brasileira, é o homem e a mulher, é o casamento heterogêneo. Então, nós vemos essa definição. E aí, o que ele coloca aí com relação a essa ideia? Se há um casamento e entre um homem e uma mulher, nesse caso, ele fala que a decisão, dessa forma, está mostrando uma monogamia. E isso vai refletir sobre toda a humanidade. Quer dizer, para ele, o homem está direcionado a projetar o seu futuro e através do seu futuro que ele está desejando, ele vai influenciar a sua escolha em relação aos demais. Por isso que reflete sobre a questão da monogamia. E aí passa a ser algo padronizado. É a ideia dele, é o pensamento dele. Mas vamos continuar. Qual é o pensamento de Simone de Beauvoir? Segundo ela, a independência e a afirmação da mulher está relacionada a viver fora dos padrões determinados pela sociedade. A construção da identidade feminina não é uma questão de aprendizagem sobre o papel feminino, de acordo com os padrões, mas pela livre escolha em ser sujeito, ou seja, a escolha é da mulher em ser mulher. Você pode pensar, isso parece um pouco complicado, mas não. O padrão que nós temos da mulher numa sociedade um pouco mais
antiga, né, ou anterior, a muitos anos a nossa, o papel feminino era apenas de mulher cuidando do lar e seguindo um padrão onde o homem que deveria buscar o sustento. Não que a gente seja contrário a isso, não é? Mas como está sendo desenvolvido atualmente, baseado até na ideia de Simone de Beauvoir, qual foi o padrão? Ela quis quebrar isso. Ela quis trazer uma nova forma da mulher ser, melhor, existir na sociedade atual. Então, nisso, ela passa a defender a liberdade da mulher em escolher ser mulher como mulher, diferente do padrão que existia anteriormente. Se a mulher deseja cuidar do lar, é o desejo dela. E isso passa a ser o padrão dela. Mas não quer dizer que o padrão dela seja para todas. É essa forma como Simone de Beauvoir defende o existencialismo. Também, se a mulher deseja trabalhar e exercer a função nos mesmos moldes do homem, a escolha é dela. É dessa forma que Simone de Beauvoir defende o existencialismo feminino, né? Então, nós sabemos que há contradições, há divergências, há discordâncias em relação a cada pensamento. Mas nós estamos aprendendo a ideia de filósofos, ok? Vamos seguir. Qual é o pensamento de Martin Heidegger? Vamos ver. Ele empregou um termo alemão chamado Dasein, que traduzido é ser aí. De acordo com ele, o Dasein é aquele que aparece, aquele que existe, e nesse existir é que residem as possibilidades de ser. Em sua perspectiva, o existir significa ter cuidado consigo mesmo, ser capaz de perceber e questionar as imposições de forças exteriores. O Dasein é incompleto. Enquanto estiver vivo, sempre lhe faltará algo. O que ele quer dizer isso? Que o homem ou o ser tem a capacidade de interpretar a realidade, mas a completude humana ele somente poderá alcançar através da morte. Pesado isso, né? Mas enquanto o homem não puder entender, não puder questionar, não puder compreender as imposições das forças exteriores, daquilo que vem através da sociedade, através do dia a dia, através dos problemas que geram as angústias que o ser humano tem, enquanto ele não puder entender isso e questionar, ele não vai cuidar de si, nem tampouco compreender o que lhe falta, o que precisa. É o ser humano, para ele, né? No caso ele designou como Dasein, é incompleto. Ok? Seguimos por aí. Vamos lá. E aqui nós terminamos a aula de hoje. Reflita melhor sobre o conteúdo, faça as leituras devidas e até mais.